falar hoje para você que já passou por dificuldades ou está passando por dificuldades. Por que passamos por dificuldades? Por quê? Por que a gente passa por dificuldade? É certo que a maioria delas nós que inventamos, nós que somos os culpados. Mas existem algumas que Deus permite. E eu gostaria de estudar, talvez você esteja vivendo uma destas situações. E para a gente que aqui neste lugar, nesta igreja, prega a palavra e ensina a verdade da palavra, a gente não está aqui para passar tempo ou ficar inventando moda, a gente prega a palavra, ensina a palavra. Quem pratica, a própria Bíblia diz que aqueles que praticam uma palavra são protegidos, a palavra protege aqueles que a praticam. Por isso que existem pessoas na igreja que são abençoadas e pessoas que às vezes não são abençoadas. Ué, mas o Deus não é o mesmo? Sim, mas as pessoas são diferentes. Tem umas que praticam, tem outras que não praticam. Para a gente estudar sobre isso, eu queria ler um texto, você que trouxe a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 4. Livro de 1 Pedro, capítulo 4. O apóstolo Pedro escreveu algumas coisas maravilhosas, que servem para a gente moldar as nossas vidas. Por isso, gostaria de ler com os irmãos, antes da gente começar a estudar. Se tem alguém do teu lado aí, que está sem a Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso, por favor, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 4. Dificuldades por ser cristão, ou sofrendo por ser cristão. E olha que no Brasil aqui ser cristão ainda não é motivo de muito sofrimento, como a gente vê na África, como a gente vê no Oriente. A gente vê que os cristãos de lá estão sendo mortos, presos. Por exemplo, na China, é um país comunista, as pessoas não podem ler esse privilégio que nós temos, que você tem de levar uma Bíblia, de poder ler, tá? Aqueles que têm Bíblia. Se você não tiver, inclusive na portaria ali tem Bíblia, você pode comprar se quiser, no preço que a gente paga lá, a gente trouxe para abençoar aqui. Lá na China, eles não podem ler Bíblia, é proibido ler Bíblia. Então, alguns cristãos que tem lá, eles estão no lugar escondido, fazem uma fila dentro de um lugar muito escondido para cada um ter acesso à Bíblia e ler durante 10 minutos. Escondido, isso 1, 2 vezes por semana. Aqui no Brasil, como a gente pode até carregar a Bíblia para todo lugar, a gente vê que as pessoas têm acesso, mas não valorizam. Mas é sempre bom ler a Bíblia ensina muita coisa para a gente. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12. Pedro diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Paulo dá uma dica aí muito importante, ele dá uma dica muito importante falando sobre provas e algo estranho que às vezes acontece dentro da igreja ou no meio dos cristãos. Vou repetir, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como que se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Aí ele dá o antídoto, ele diz, versículo 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Versículo 14, Pedro disse, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Versículo 15, se algum de vocês sofre, que não seja esse sofrimento como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. 16, Pedro diz, contudo, se sofre como cristão, em algumas versões por ser cristão, não se envergonhe,
mas glorifique a Deus por meio desse nome, o nome de Jesus Cristo. Versículo 17 ele diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Versículo 18: e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? 18 e último desse que quero ler, 19, desculpa, ele diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Veja que interessante. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e ainda por cima praticar o bem. 19, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Só até aí. Por que a gente passa por dificuldades? Meu irmão, dor faz parte da vida. Não adianta. Todo ser humano já teve ou está passando por algum motivo de dor, de dificuldade, de prova, como dizem alguns crentes. Dor física, dor emocional, dor espiritual, dor sentimental, um coração ferido, gente que recebeu aí muitas críticas, gente que foi traída, gente que está passando por problemas, gente que tem dores por lembrança, gente que sofre, gente que passa por dificuldade. Por que a gente passa por isso? A boa notícia, que como eu digo sempre aqui, é que a Bíblia não engana ninguém. A Bíblia está recheada de histórias, e Deus, eu creio que permitiu que fosse escrita do jeito que foi escrita, para nos ensinar e nos capacitar. Existem pessoas que cumpriram a palavra e se deram bem, e existem pessoas que não cumpriram a palavra e se deram mal. Existem pessoas que cumpriram a palavra e foram felizes, apesar das lutas, das dificuldades, e existem pessoas que por causa das lutas e das dificuldades se afastaram de Cristo. Hoje, como eu disse domingo, a gente vive no nosso país aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, tem 20 milhões de desviados, 20 milhões de pessoas desviadas. Por quê? Porque um dia essa pessoa foi para a igreja e a tendência daquele que vai à igreja, daquele que serve a Deus, são as dificuldades aumentar. É simples. Você levava uma vida voltada para o mundo. A Bíblia diz que o Deus deste século, o Deus deste mundo, é o diabo. Quem vivia no mundo, vivia debaixo da mão maligna. Mas eu não mentia, eu não roubava. Mesmo assim, você estava debaixo de uma atuação maligna. Agora, no dia que você aceitou a Cristo, a Bíblia diz: Jesus Cristo nos resgatou do mal do pecado, tirou-nos do lamaçal do pecado, colocou a gente num lugar de honra, que é na sua casa, na presença dele, e daqui para frente a gente tem uma nova vida, e nessa nova vida as coisas velhas ficam para trás. É isso que a Bíblia ensina. Agora, tem gente que quando ele chega nessa nova vida, as dificuldades aumentam. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, em ano de 2000, quando eu voltei de Israel no final de 99, começo de 2000 eu resolvi orar, indo toda sexta-feira no Vale da Bênção. E quando eu ia orar lá, todas as sextas, um irmão aqui na igreja, ele falou: pastor, eu quero ir contigo. Falei: irmão, você tem certeza? Eu tenho, porque eu quero orar também, eu quero entrar no propósito. Falei: mas é um negócio meu, eu não falei para a igreja, não chamei ninguém, simplesmente fiz um comentário uma vez no final do culto com 2 pessoas, ele passou, ouviu, falou: eu quero estar junto. E eu falei para ele, meu irmão, você tem certeza? Porque não é fácil, você ir orar, começar a orar, o começo da oração, o diabo, ele vai querer que você, lutar contra você, para que você não ore, ele vai querer te desanimar. Não, pastor, eu estou contigo, vamos. E durante uns 3 meses ele foi. Depois de uns 3 meses, 4 meses, começou a vir situações difíceis na vida dele. Perdeu o emprego, não conseguiu pagar mais o carro que ele tinha comprado, mas ele tinha comprado um carro assim, naquela história de pela fé, fez um carnê de 60 parcelas, né? E já viu, né? Comprar um carro usado em 60 vezes,
já é difícil, e aí o cara ainda não tem um emprego fixo, depende de vendas. Então a situação começou a apertar. E depois de uns 4 meses, ele saiu até da igreja. Ele foi para uma outra igreja. Porque é aquela história, o problema está na igreja. Veio a dificuldade, a igreja está com problema. Eu acho que esse pastor aí, que essa turma aí não é de nada, eu vou para outra igreja. Aí ele foi para uma outra igreja, e nessa outra igreja ensinaram para ele o seguinte: você quer ter vitória? Você tem que fazer propósito. Então, que propósito você faz? Você pega 6 meses de dízimo e você dá cheque pré-datado daquilo que você quer ganhar nesses 6 meses para a igreja. Aí ele entrou no propósito. Aí quando ele falou isso para mim, eu perguntei para ele: quanto tempo você foi aqui na igreja? Uns 7 anos, né, pastor? Alguma vez te ensinaram isso dentro da Bíblia? Está escrito isso na Bíblia para você fazer? Não, não estava. Aí ele fez, e depois do segundo cheque, né, do propósito de ganhar mais, de ter mais, começou a devolver os cheques. E o interessante é que essa igreja tinha uma empresa de factoring contratada, que colocava no pau o cheque do cara. E ele ficou com o nome sujo ainda. Interessante. Passado alguns anos, ele voltou aqui para a igreja. Ficou aqui uns 2 meses. E nos 2 meses que ele ficou, ele falou: pastor, eu fui lá e eu aprendi isso. Falei: irmão, aqui você não precisa fazer isso. A gente crê no dízimo, dízimo é importante, dízimo abençoa, mas faz aquilo. Você ganhou? Ganhei. Então tira aquilo que você ganhou, parte daquilo, e entrega. Se você acredita que Deus te sustenta. Eu pelo menos faço assim. Tudo bem? Não, pastor, mas eu quero dar um cheque pré-datado para meu irmão. Você não precisa, irmão. Não, mas eu gostaria. Então, irmão, é você e Deus. E ele acabou dando um cheque pré-datado, e 30 dias depois, quando depositou, voltou o cheque. Por quê? Porque a pessoa começa a passar por dificuldades, e ela começa a inventar. Vem esses caras e falam: faz isso, faz aquilo outro. Não, faz o que a Bíblia ensina você a fazer. O problema é que as pessoas não lêem Bíblia, então elas começam a fazer isso. Por isso que tem um monte de gente aí brava com a igreja, entrando na justiça contra a igreja, lutando, brigando contra pastor. Você vai no YouTube, você vê lá a briga de membro com o pastor, querendo cobrar na justiça, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando isso. Por quê? Porque as pessoas começam a enfrentar dificuldades e elas começam a querer achar essas soluções caseiras. Eu estou falando de uma situação financeira, e existem várias. Quando a pessoa começa a sentir essa dor, alguma coisa ela tem que fazer. E geralmente o que as pessoas fazem? Elas tomam decisões erradas, e essas decisões erradas são tomadas erroneamente, porque elas não lêem Bíblia. Porque se lessem a Bíblia, acreditariam. Agora, infelizmente, muita gente hoje em dia passa ou está passando por dificuldade por conta dos seus desejos internos, das suas atitudes. A gente precisa tomar cuidado com isso. Se nós olharmos para este texto de Pedro, o apóstolo Pedro diz que tem algumas situações que Deus permite para que a gente aprenda. Então, por exemplo, motivos de dor, motivos de dificuldade, quando a gente entende que veio de Deus, é algo que nos leva para a gente crescer, para a gente aprender. Como a gente canta aqui, tem uma canção que a gente canta há anos: cada vez que a minha fé é provada, é uma chance de crescer um pouco mais. Quer dizer, Deus permite isso. E Deus, quando Ele usar essa ferramenta, segundo a Bíblia, essa ferramenta que Deus usa, é para o nosso bem. Só que nós estamos vivendo numa geração que só sabe ouvir sim de Deus. E como Deus é pai e Ele não fala sim, aí ele fica com raivinha, fica chateadinho, e aí ele se afasta da igreja, ele fala mal da igreja, aí ele vai para outra igreja. Sendo que a situação está acontecendo, por que que um cristão que trabalha honestamente, que serve ao Senhor, que ora, que jejua, que vem na igreja, por que que essa pessoa está passando, de repente passando por uma dificuldade? Simples, Deus está querendo ensinar algumas coisas. Amém, amados? No final, claro, nós vamos orar para quem está passando por dificuldades, e de repente essa dificuldade que você está passando foi porque você tomou a decisão errada. Ainda assim, Deus está aqui hoje com toda a misericórdia que Ele tem, estendendo a mão, dizendo o seguinte: eu vou te dar uma nova oportunidade, você sair daqui e fazer coisa certa de hoje em diante, em nome de Jesus. Amém?
Mas, segundo a Bíblia, para aqueles que gostam de anotar, Romanos capítulo 8, é um texto que muito crente não entende. Romanos 8, 28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Diga assim comigo: todas as coisas. Pra você guardar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Guarde este texto. Nós vamos tirar algumas lições da Bíblia, das Escrituras, como Deus pode usar estas situações para o nosso próprio bem. Como é que Deus permite, como é que Deus age para o nosso próprio bem? Por exemplo, Deus usa primeiro a nossa dor para provocar a gente a fazer alguma coisa. Deus usa a dificuldade para talvez nos motivar. É que, eu repito, a gente vive em meio a uma geração, e tem muita gente hoje que vive no meio de uma geração que é uma geração assim acostumada com as coisas fáceis. Tudo hoje em dia é fácil, né? Os pais querem dar de tudo para os filhos. Ah, porque eu não tive isso, eu não tive aquilo, então agora eu vou fazer tudo para o meu filho, eu vou dar tudo para o meu filho, eu vou comprar um carro quando ele crescer, eu vou fazer de tudo. Aí as crianças crescem achando o seguinte: tudo é fácil, para que eu vou me esforçar? Quando nós éramos mais jovens, essa geração aí tem 50 e poucos anos, quando a gente era mais jovem, e como eu disse, semana passada eu fui lá para Araçatuba, fui eu, minha esposa e minha irmã. A gente foi lá, eu fui depois de 8 anos, a minha irmã fazia 30 anos que não ia. Então a gente viu lá pessoas na cidade, pessoas servindo a Deus, tal, mas pessoas que passaram por dificuldades. Aí a gente começou a lembrar, você lembra lá em 1975, quando a gente uma vez estava junto numa casa, e lá naquela casa, os jovens cantando, tocando violão e tal. Você lembra o que a gente comeu naquele dia? Ah, aquele dia que a gente comeu foi aquela laranjada assim, que vinha numa garrafa, e a gente ainda comeu aquela Maria Mole junto, né? Era uma delícia, Maria Mole com laranjada. E o pão, pãozinho duro, porque de tarde já era pão duro, né? A padaria só fazia pão de manhã. Esse negócio de pão de manhã, no meio-dia, de tarde, de noite, é de hoje. Antigamente ela só fazia uma fornalha de pão. E o que sobrava lá, quem ia cedo comprava pão bom, quem ia de tarde comprava pão duro. E comprava ainda. Quer dizer, era uma dificuldade, era uma luta. Mas o que aquilo motivou a gente? Motivou a gente a estudar, trabalhar, se esforçar. E hoje, se a gente tem uma vida um pouco melhor, é porque a gente trabalhou, estudou e se esforçou. O problema é que muita gente hoje está vivendo dificuldades e ela quer que as coisas caem do céu, e as coisas não caem do céu, exceto água, de vez em quando avião, né? Ou alguma coisa da NASA que fica lá, né? na estratosfera, né? De vez em quando cai um pedaço lá de um satélite e tal, né? Exceto isso, eu não lembro de mais nada que cai do céu. Dinheiro não cai do céu. Se você não trabalhar, você vai ficar na mão. Se bem que no Brasil, né, o governo inventou um jeito de ajudar as pessoas sem elas fazerem nada. E aí mal acostumou, infelizmente. Bom, vocês sabem, não estou aqui para falar de política. É igual aquela pessoa que tem dor de dente. Você já teve dor de dente? Quem já teve dor de dente aqui? Todo mundo, né? Jesus amado. Incomoda a dor de dente, irmãos? Mas tem gente que tem medo de ir no dentista. Eu fui um destes. Quando eu tinha 10 anos de idade, 10 anos, lá em São Vicente, na escola onde eu estudava, me pegaram à força para arrancar um dente. E uma mulher segurou num braço, outra segurou no outro, abriram minha boca e eu gritando que nem um louco, deram uma injeção, o médico veio, arrancou o dente do fundo, eu saí dali com sanguentado, correndo para casa. Meu pai era policial, chegou 2 horas depois, pegou a arma, foi lá para matar o dentista, mas ele já tinha ido embora para a glória de Deus, né? Daquele dia em diante eu fiquei com trauma de dentista, eu fiquei uns 6 ou 7 anos sem dentista, por isso que alguns dentes meus eu acabei perdendo. E quando eu falava de dentista, eu via aquele... Falei, Jesus amado, não vou.
Mas chegou um dia que eu senti tanta dor num dente que eu dava cabeçada na parede assim. Meio terrorista, né? Doía o dente, eu tá na cabeça, enchia a boca de água, ficava até 3, 4 horas da manhã. Sofria. E parece que Deus falava assim, mas é por isso que eu dei sabedoria para o dentista, né? Teve um dia que a dor ficou insuportável. Eu acabei indo para o dentista, com medo. Mas naquele dia Deus preparou uma dentista, assim, ó, metade de mim. Sério, baixinha, lá no interior de São Paulo. Com muito carinho, ela foi tirando todo aquele medo, passou xilocaína, melecou tudo, deu uma injeção, deu outra, eu fui perdendo o medo, e graças a Deus eu perdi o medo. Mas eu só perdi o medo porque eu estava numa dificuldade muito grande, doendo muito. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes Deus permite algumas coisas para a gente tomar uma atitude. E tomar uma atitude para viver melhor, não para desistir. Interessante, quando eu falo isso, tem um texto, anote aí, Provérbios 20, versículo 30. Diz que os golpes e os ferimentos eliminam o mal. E os açoites limpam as profundezas do ser. Olha que coisa, né? Por isso que eu sou limpo hoje, que eu fui tão açoitado quando eu era criança, adolescente, pelo meu pai, pela minha mãe, de fio de ferro, de cabo de vassoura e tal. Eu fui tão açoitado que esse versículo cumpriu na minha vida, limpou as profundezas do meu ser. Hoje eu sou limpo, não tenho raiva, não tenho nada. Quem já apanhou aqui quando era criança? A maioria aqui, né? Quem já apanhou de fio de ferro? Quem já apanhou de cabo de rodo, vassoura? Meu pai quebrou uma vez nas minhas costas, assim, ó. Pá! Hoje você não pode encostar, porque senão você é preso. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. E eu me lembro que quando eu apanhava, depois eu ficava tão brando, tão quietinho. Interessante que na versão da linguagem de hoje da Bíblia, esse versículo ficou assim, ó: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Na versão da linguagem de hoje, os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Quando Deus permite situações, essas situações Ele está permitindo para forçar a gente para tomar uma decisão, para mudar de vida. É preciso mudar de vida. Lembra-se do filho pródigo? O filho pródigo, enquanto tinha dinheiro, ele pegou tudo que tinha e foi gastar, foi viver a vida. Um belo dia, quando acabou tudo, ele se viu numa situação terrível. Aí nessa situação terrível, que ele estava quase comendo a mesma comida dos porcos, que alguns dizem que ele comia comida, não, a Bíblia é clara, ele estava com um desejo de comer a comida dos porcos. E quando ele olhou aquilo, ele se lembrou, falou: poxa, os caras que trabalham para o meu pai comem melhor do que isso aqui, eu vou voltar para o meu pai. Aquela situação tocou no coração dele e levou ele a tomar uma atitude. Ele mudou de atitude, ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser empregado, mas pelo menos como empregado eu vou comer, eu vou ter um lugar para dormir, aqui eu não tenho. Ou seja, Deus permitiu aquela situação na vida daquele rapaz, para que ele pudesse mudar. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu atendi uma família, né? uma irmã de uma família, e ela disse para mim, falou: pastor, eu não aguento mais essa situação, estou vivendo uma situação difícil, eu vou na igreja, mas meus filhos não têm o que comer, não tem trabalho, meu marido está desempregado, a gente está quase com a energia cortada, a gente está passando uma luta, uma dificuldade, eu não sei o que eu faço mais. E eu falei para ela: irmã, lembra que alguns anos atrás a gente conversou de vocês tomar um posicionamento, inclusive a irmã tomar um posicionamento de se submeter mais ao seu marido, em vez de querer mandar nele e tal, né? Tudo bem que ele é meio devagar assim, marcha lenta, mas ainda assim ele é o cabeça do lar, você tem que se submeter. Lembra o que a Bíblia diz? Enquanto você estiver se metendo, querendo mandar e tal, não vai rolar. Lembra? Ela falou para mim assim: pastor, eu faço o que for preciso agora, mas eu não aguento mais essa situação. Então tá bom, então nós vamos orar, e a irmã vai fazer assim, 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 amém? Amém. O irmão começou a fazer isso, aquilo moveu ela, e graças a Deus, em 4 meses, os 3 filhos começaram a trabalhar, o marido voltou a trabalhar, e ela também, apesar da idade, voltou a trabalhar.
Que quando Deus faz segundo a Bíblia, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A dor da fome, da dificuldade, fez aquele jovem voltar para casa. A dor desta irmã fez ela tomar um posicionamento. Então Deus usa às vezes a dor, a dificuldade, para mover a gente para ir para frente. Você está passando por dificuldades, você está entendendo o seguinte: Deus permitiu, por que Ele permitiu? Opa, Ele tem alguma coisa boa para acrescentar na minha vida. É aquela história que eu já falei, tem gente que tem cristão, que perde o emprego, e ele começa a falar, oh, meu Deus, que droga. Tem gente que perde o emprego, ele fala assim, glória a Deus. Como Jó disse, né? Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus permitiu que eu saísse dessa empresa, é porque Ele tem uma empresa bem melhor para eu trabalhar, um emprego bem melhor. Eu pelo menos creio assim, é esse o Deus que eu sirvo. Não sei se é o teu, mas esse é o Deus que eu sirvo. Eu não vejo Deus tratando assim os crentes, aquele ali eu vou fazer ele sofrer. Não, aquele ali eu vou ajudar, aquele outro não, vai pagar os pecados dele. Deus não é assim. Deus ama a todos por igual. Deus não tem filhos queridinhos, Deus ama a todos. A Bíblia diz que Deus amou todos, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, Deus te ama. Deus te ama. Não se esqueça disso, Deus te ama. Pastor, então por que eu estou passando essa dificuldade? Segundo, Deus usa a dificuldade para te direcionar. Dá uma direção para você. Que às vezes você está tão travado, tão fechado assim, que você não consegue ver as coisas. Tem coisas que você às vezes precisa ter os olhos abertos. Se Deus permite uma situação, uma dificuldade, uma dor, justamente para dar um direcionamento na tua vida. Interessante que o salmista, no Salmo 119, versículo 71, anote aí, na versão do João Ferreira, do Almeida, na verdade, atualizado, o versículo está escrito assim: foi bom para mim eu ter passado pela dor e aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom para mim eu ter passado pela dor e pela dificuldade, aflição, para que eu aprendesse teus decretos. Às vezes Deus permite situação para você orar mais, meu irmão. A gente vive no meio de uma geração, cá entre nós, na boa, geração de hoje é uma geração vagabunda, me permite essa expressão, né? No quesito oração. Que tem gente que, como eu, que quando eu tinha lá 17, 16, 17 anos, e não faz muito tempo, claro, né? Eu falava assim, oração é para véia, aquelas véias que tem que orar. Meu negócio é tocar, cantar, as véias que oram. Quando eu comecei a passar dificuldade, quando eu casei, então, eu já falei aqui, né? Eu casei, venceu um mês, tinha um aluguel para pagar, energia para pagar, água para pagar, compra no mercado para fazer. Aí eu olhei tudo aquilo e falei assim, eu era feliz e não sabia. Porque meu pai pagava tudo. Agora eu tenho que trabalhar. Aquilo me moveu realmente a trabalhar, como eu trabalho até hoje, né? É aquela história que eu já falei aqui, do menino que chegou no pai e falou assim, pai, quanto que custa para casar? Ele falou, não sei, filho, até hoje eu estou pagando. Às vezes Deus permite situações, como eu disse que aconteceu comigo, e aí eu comecei a orar. Aí eu vi que oração não era só para véia, oração era para moço também. Aí a gente começou a passar umas dificuldades na vida, no grupo, a gente tinha um grupo musical que a gente gravou, cantou durante 25 anos. E quando tinha mais ou menos uns 12 anos de grupo, a gente estava com umas dificuldades, a gente era convidado para cantar e tal, mas tinha sempre dificuldade, de luta, dificuldade. Falei, mas não é possível. E eu comecei a orar e falar, Senhor, o que está acontecendo? E veio na mente o seguinte, olha, alguém aí no meio está em pecado. Poxa, mas alguém... Aí eu fui falando com cada um, chamei cada um no particular,
E fui falando, Nael, escuta, está acontecendo alguma coisa com você? Não, comigo está tudo certo. Não, comigo está tudo certo. Não, comigo está tudo certo. Não, comigo também estou em paz. Beleza o teu casamento? Tudo certo. Ixi, maravilhoso. Todo mundo estava bem. Falei, mas não é possível. E continuei orando. Meu irmão não deu um mês. Um dos que estavam conosco era casado e ele estava saindo com umas 2 ou 3 moças diferentes. E aquilo estava afetando o trabalho espiritual que a gente fazia de cantar, de ganhar vidas. E Deus permitiu que a gente passasse por algumas lutas para que aquilo viesse à tona e fosse fechada aquela brecha. Porque quando a gente abre brecha, o diabo entra. Lembre-se, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Amém? Aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Ele só toca... Primeiro, como Deus fez com Jó, permitiu para que a vida dele fosse mudada, tratada, e ele foi mudado, tratado, e Deus foi glorificado. Segundo, quando eu e você damos brecha. Quando a gente dá brecha, o maligno entra. Aí ele quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso Jesus disse, eu vim para te dar vida e vida com abundância. Portanto, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são cristãos, eles sabem que, apesar das dificuldades, a gente vai para frente. A gente segue o direcionamento. Qual é o direcionamento que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 12, que eu gosto muito. O que diz lá o texto? Também nós, que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, que está tudo lá relacionado no Hebreus 11, os irmãos da fé. Também nós, que estamos rodeados numa nuvem tão grande de testemunhas, olhamos para o alvo, olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos quer envolver, e vamos olhar para Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Deus permite situações para direcionar a gente. Às vezes enfermidade, às vezes problema financeiro, às vezes problemas emocionais. Basta você orar um pouco mais, Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar. E pronto, você vai para frente. Ele vai te dar um direcionamento. Terceiro, Deus usa o sofrimento, a dificuldade, a dor, entenda como você quiser, até para nos medir. Meu irmão, em outras palavras, a dor é uma fita métrica que Deus tem para nos medir, para saber até onde vai a nossa fé. Para saber até onde vai a nossa dependência dele. Eu tenho falado aqui há anos nessa igreja. Deus permite situações até para medir o nosso cristianismo. Porque hoje a gente vive num tempo de cristãos, os cristãos chamados cristão bola murcha. Cristão que na igreja é fraco e lá fora é pior ainda. Cristão que não ora, cristão que não jejua, cristão que não visita, cristão que não traz ninguém para a igreja, cristão que não fala de Jesus, cristão que não é um modelo para os outros que estão no mundo. Ao contrário, os cristãos de hoje estão querendo pegar o modelo do mundo e trazer para dentro da igreja. Por isso que a gente vive hoje tantas dificuldades, tantas lutas. O Brasil está nessa draga, porque no Brasil são poucos os que oram pelo Brasil. Eu falei domingo aqui, por que os Estados Unidos é uma das grandes potências do mundo? Simples. Primeiro porque foi descoberto por ingleses cristãos que foram para lá. Segundo porque é o país mais evangélico do mundo. Num número maior de pessoas orando, Deus age. E olha como o diabo está agindo lá nos Estados Unidos. O diabo está agindo de tal forma que os cristãos estão deixando de ir para a igreja. Mas ainda assim existem milhões de gente clamando para que os Estados Unidos seja abençoado por Deus. E ele está sendo abençoado por Deus. Hoje você vive no meio de crentes que mal ele vai à igreja e pede para Deus abençoar a vida dele só. Você vê, a gente orou há pouco aqui, irmão, abençoa a vida do teu irmão aí do lado, no mês de agosto. A gente fala assim, ó Deus, abençoa o agosto do meu irmão aqui. E ó Senhor, fala comigo. E amém, e aleluia, e glória a Deus. O pastor está orando aí, aleluia, amém. Tem uns que ainda falam nada, ele fica assim, ó. Verdade. Tem gente que não tem vocabulário para orar, não sabe o que falar na oração, por isso que passa por dificuldades. Ora, Deus permite para que a pessoa aprenda, desenvolva jeitos de orar. A gente vive, meus irmãos, nesse tempo que a gente está vivendo hoje.
É um tempo de crente fraco, crente que desiste de qualquer coisa, crente que não pode ouvir nada, que já fica chateadinho, já quer se afastar, já quer brigar, discutir. Espera um pouquinho. Aliás, uma ilustração que fizeram, o pastor fez anos atrás, que eu achei interessante. Eu falei da fita métrica de Deus medir. Algumas pessoas, ele disse, são como aqueles sachezinhos de chá. Você não vê o que tem dentro até que jogue água fervendo neles. Já viu aquele sachezinho de chá? Você olha assim, o que será que tem aqui? Põe ele e joga água quente. Ele mostra o que tem dentro. Tem crente que é assim. Que quando ele é fervido ali com a água quente, aí ele mostra quem ele é. O que nós temos que mostrar? Apesar das dificuldades, apesar das lutas, cada vez que a minha fé é provada, é uma chance de crescer um pouco mais, de me aproximar de Deus, de depender de Deus, de saber que Ele está comigo. E Deus está conosco. A verdade, queridos, é que, infelizmente, quando a gente não tem muita intimidade com Deus, a gente acaba sucumbindo às coisas do mundo. E para encerrar aqui, eu quero te mostrar algo, ou te falar, lembrar na verdade algo que está descrito na Bíblia. Aqueles 3 irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que um dia eles foram colocados em xeque. Tem uma imagem de mais de 6 metros ou 12 metros de altura, não me lembro direito, acho que 12 metros de altura, de ouro, de um rei. E todos os que passam por ali têm que se dobrar a essa imagem. Esses 3 passaram ali e falaram, não, nós não vamos nos dobrar não. Aí eles foram levados na presença do rei. Como o rei os conhecia, eles eram chefes, líderes de províncias, tal, que o próprio rei tinha colocado, porque eles eram amigos de Daniel. O rei ainda falou, olha, é o seguinte, é um decreto e vocês têm que se dobrar. Falou, não, nós não vamos nos dobrar, de jeito maneira. Como eu falei domingo aqui, não vamos abrir concessão. Se dobrar a imagem de um rei de ouro, só porque... Não vamos. O texto diz que o rei ficou tão furioso, que ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Que os caras que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora que eles jogaram eles dentro da fornalha, o texto diz que esses caras morreram queimados, de tão forte que estava a chama, o fogo. E por que Deus permitiu isso? Primeiro, para provar a fé daqueles 3 rapazes. E aqueles 3 rapazes, eles venceram e com louvor. E quando eles foram jogados lá dentro, o texto diz que a única coisa que queimou foi as cordas que amarravam as mãos deles. De 3 tinha 1/4, que a gente entende como Jesus, ou o Espírito Santo, como alguns dizem, que estava ali. E os 4 começaram a caminhar no fogo, dizendo, eu tenho um Deus vivo e poderoso. Só que antes de ser lançado lá, eles falaram o seguinte, olha, se Deus livrar a gente, beleza. Se Deus não livrar a gente, beleza. Nós vamos continuar amando e servindo esse Deus do mesmo jeito. Amém, irmãos? Sabe por que muito crente hoje vive em dificuldade? Entenda a expressão, vive em dificuldade. Porque ele não tem relacionamento com Deus. Ele não confia em Deus. Ele só confia naquilo que ele crê. E aí quando não acontece o que ele quer, ele acaba se desviando, se afastando, trocando de igreja. Meu irmão, o mesmo Deus de ontem é o de hoje e eternamente. Esse é o nosso Jesus. E para te ajudar ainda, antes de encerrar, aguçar a tua fé e fazer com que você entenda as dificuldades que você está passando, gostaria de ler com você um outro texto aí, 2 Coríntios capítulo 7, para a gente encerrar aqui. Deus é bom. Deus é bom. Ah, pastor, mas eu queria tanto ouvir uma palavra que falasse que eu ia conquistar, que eu ia ser o cabeça e não cauda. Irmão, se você praticar a palavra, Deus vai te honrar, Deus vai te libertar, Deus vai te guardar. E Deus já te deu a vitória.
Porque, como eu já falei aqui, quem lê Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 3. O que diz lá? Não, Efésios 3:20 é isso, Deus é capaz. Efésios 1:3. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos na região celestial. Deus já nos abençoou. Amém? Salomão acreditou nisso. Abraão também. Por isso que Abraão, não importava onde ele estava, o que importava para Abraão era que Deus estava com ele. Por isso que ele servia a Deus e honrava ao Senhor, e por isso que Deus o enriqueceu e Deus o abençoou. Aí sim, Efésios 3:20, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? 2 Coríntios 7, para acabar aqui, versículo 2. Paulo, agora escrevendo à igreja de Corinto, 2 Coríntios 7, 2, ele disse: concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. 3, não diga isso, ou não digo isso para condená-los, já que lhes disse que vocês estão em nosso coração, para junto morrermos ou vivermos. 4, Paulo escreve para a igreja de Corinto e diz: eu tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Versículo 5, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso. Nós fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Versículo 6, Deus, porém, que consola os abatidos, aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, nosso Deus consola os abatidos. Consolou-nos com a chegada de Tito. 7, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebo que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco. Agora, 9, porém eu me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma vocês foram prejudicados por nossa causa. 10, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. 11, vejam, o que está triste, segundo Deus, ou que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. 12, assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. 13, por isso tudo fomos revigorados, além de encorajados, ficamos mais contentes, ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. 14, eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram, da mesma forma como era verdade, que tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito, também mostrou-se verdadeiro. 15, e a afeição dele por vocês fica ainda maior, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. 16, e último desse que quero ler, ele diz: alegrem-me por poder ter plena confiança em vocês. Se você vê a carta de Paulo, o começo dela aos Coríntios, ele chega o aço, ele chama a atenção. Ele fala assim: vocês estão passando dificuldade, toma cuidado, que é por causa disso, disso, disso. Aí, em vez de eles se entristecerem, ao contrário, eles mudaram, se redirecionaram. Tito ficou tão feliz que ele foi até Paulo e disse: olha, o povo está diferente, porque eles entenderam que apesar de tudo que está acontecendo, ainda a gente tem um Deus que está no comando, que cuida das nossas vidas, que está conosco todo o tempo. Aí Paulo diz assim: por isso que eu estou feliz, porque o que eu preguei não foi em vão, o que eu ensinei não foi em vão. Pode até ter sido rude nas palavras,
Mas isso foi para tocar no teu coração, ele dizendo para a igreja. E vocês despertaram, e agora vocês estão vivendo um novo tempo. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Disse Paulo para a igreja de Corinto. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que Deus ainda quer abençoar as nossas vidas muito mais. Se a gente está passando por dificuldades, creia. É na dificuldade que Deus quer direcionar a tua vida para você viver um tempo novo. Como? Pastor, tem uma mágica? Não. É ali, ó, firme, firme, firme. Como eu falei domingo aqui, eu fui em Araçatuba, encontrei amigos do meu pai. Infelizmente, meu pai faleceu faz 25 anos. Era para ele estar vivo, talvez pregando aqui hoje no meu lugar. Infelizmente, faleceu. Os amigos dele, pelo menos uns 3 que eu vi, de 3, 2, um com 82 anos, o outro com 84 anos, firmes, pregando a palavra, dirigindo uma igreja grande. Inclusive estão passando para os filhos agora a dirigir a igreja, porque eles já estão numa idade que não dá mais. Mas é gostoso você chegar e falar assim: que bom ter o senhor foi um exemplo, né? Permaneceu firme, servindo ao Senhor. Quantas dificuldades, quantas lutas, quantas provações, mas eles venceram todas, estão firmes servindo a Deus. Como é gostoso encontrar gente da minha geração, com a minha idade, um pouquinho mais velha. A gente vivia tudo ali, adolescente, jovem, cantando tal, e reencontrar eles, né, casados, como eu, 33 anos de casado, reencontrar um outro que casou também faz 33 anos, uma outra amiga, 33 anos, conhecemos o marido de um, já conhecia, né, a esposa de outro e tal, e a gente se reuniu e lembrou daquele tempo que a gente era jovem, passaram-se 33 anos e a gente continua firme ainda servindo ao Senhor. Meu irmão, que ser cristão é isso, você passa por dificuldades, mas o Deus da palavra está conosco e nos dá a vitória. Estou te falando isso hoje, por quê? Porque a gente passa por dificuldades. 1 Pedro 4,19, para a gente encerrar, eu já li, eu quero reler. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador. E é o que eu faço sempre, a minha vida pertence ao Senhor, eu confio nele. Amém? Está passando por dificuldades, provações, dores? O Senhor quer te mover para você ir para frente. Continue firme, que o melhor de Deus ainda virá sobre a tua vida. Crê nisso? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos, em nome de Jesus.